Paz do Senhor para você, aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para o comentário da lição de número 12, do dia 18 de setembro de 2016. O título da lição é A Evangelização Real na Era Digital. O textuário está em Abacuque, capítulo 2, versículo 2, que diz: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. A verdade prática diz, na era da informação instantânea, somente o Evangelho eterno para dar esperança à humanidade. Então nós vamos falar hoje sobre o tempo que nós vivemos, a era digital e o assunto da evangelização nesse tempo. Estamos na penúltima lição desta revista que trata do desafio da evangelização. Então, vamos pensar sobre o nosso tempo, as tecnologias digitais, os meios de comunicação inovadores que nós temos, como redes sociais, internet e outros mecanismos que está à disposição de todas as pessoas, ou pelo menos de grande parte das pessoas, para analisarmos como pode ocorrer a evangelização nesse contexto social. A leitura bíblica em classe desta lição está na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, no versículos 11 a 15. Dessa leitura, eu enfatizo os versículos 12 e 13, quando Paulo diz, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Estas palavras de Paulo, sem dúvida, foram um desafio para os crentes daqueles dias. Veja que ele diz que ele está falando sobre a graça de Deus, que foi manifestada a nós através de Cristo, e essa graça que nos salva, ela também nos ensina a viver neste presente século. Então Paulo está falando do seu tempo, os destinatários originais que ouviram essas palavras. Claro que ela foi endereçada a um pastor, a um jovem obreiro, mas sem dúvida a congregação, os crentes tiveram acesso a essas palavras, como nós estamos tendo nos dias de hoje também, a nossa geração. Mas aquelas pessoas que ouviram estas palavras de Paulo, a leitura destas palavras de Paulo, sem dúvida, eles perceberam aqui que era um desafio. Por quê? Porque no contexto que eles estavam vivendo, no presente século, como diz o apóstolo Paulo, eles deveriam viver sóbria, justa e piamente. Claro que aquele contexto, como em toda a história da humanidade, não era um contexto propício para se viver para Deus. Nós podemos nos lembrar do contexto que viveu Noé antes do dilúvio, quando ele e sua família e as mulheres de seus filhos foram os únicos a serem salvos na arca, porque toda aquela sociedade, todas aquelas pessoas daquele tempo estavam longe de Deus. Então, no contexto, no tempo de Noé, no presente século, no tempo que viveu Noé, ele destacou-se porque ele viveu de forma diferente dentro do seu contexto social. E agora a igreja, através de Tito, ele deveria orientar a igreja com essas palavras de Paulo para que a igreja daqueles dias pudesse viver no seu tempo também de forma sóbria, justa e piamente. Então, para nós, isso também se torna um desafio, porque nós vivemos no nosso tempo, na nossa época. Então, isso para nós também é um desafio. Como viver sóbria,
justa e piamente nesse tempo. Sóbrio, ou seja, sem estar embriagado com as coisas pertinentes a essa época, a esse tempo, e mais propriamente dizendo com relação à era digital, que nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, que na verdade torna-se um elemento embriagador na vida de muitas pessoas. Como viver sobriamente no nosso tempo? Como viver de forma justa no meio de tanta injustiça que nós nos encontramos cercados? E como viver piamente, ou seja, ter uma vida de devoção espiritual, dedicada ao Senhor, de forma santa? Como fazer isso no nosso tempo? Então, para nós, também, como foi para aqueles irmãos, constitui-se um grande desafio. E logo na introdução desta lição, o comentarista diz que em nenhum outro momento da história da igreja, a pregação do evangelho viu-se às voltas com tantas concorrências e distrações. Concorrências e distrações. E ele está se referindo à própria era digital. E é verdade, porque existem tantas distrações, tantas coisas que cooperam para tomar a atenção das pessoas, para chamar as pessoas, para que as pessoas se dediquem a elas. E o Evangelho, ele sofre, evidentemente, aquilo que o comentarista chama de uma concorrência tão grande como nós encontramos nos dias de hoje. E pensando nisso, eu quero passar o dado aqui de uma pesquisa realizada pelo Futuro Digital em Foco Brasil 2015. Essa pesquisa mostra que os brasileiros têm uma média 60% maior que a do resto do mundo no tempo gasto nas redes sociais. Nas redes sociais. Então o brasileiro, segundo esta pesquisa, ele gasta 60% mais, em média, em redes sociais do que o restante do mundo. Então, é algo que nos deve chamar bastante atenção, uma vez que nós temos esses dados relacionados ao nosso país. E o ponto 1 da lição fala sobre pecadores digitais nas mãos de um Deus real. Pecadores digitais. Porque hoje a pessoa ela tem dentro da sua casa, pelo menos na maioria dos lares, eu acredito, cada família tem ali o seu computador, a maioria das pessoas tem o seu smartphone, o seu tablet. E esses instrumentos, esses aparelhos, eles são muito úteis, sem dúvida nenhuma. Facilitou muito a vida das pessoas. Encurtou muito as distâncias, a comunicação se tornou muito mais rápida, instantânea, facilitou no trabalho, enfim. Nós não podemos ignorar jamais os grandes benefícios que vieram por essas tecnologias, por esses equipamentos, e que a cada dia eles são aprimorados e sempre nos surpreende. São muito úteis mesmo, esse equipamento. Todavia, nós sabemos que muito do conteúdo que existe na rede, na net, muito desses conteúdos, eles são perniciosos, eles são prejudiciais às pessoas. Talvez você que está me ouvindo, se pensar um pouquinho, você conhece uma ou duas ou até mais pessoas que tiveram problema na sua vida matrimonial, na sua vida conjugal, na sua família, por causa de redes sociais, por causa da internet. E outros tipos de problemas, crianças também, enfrentando diversos tipos de problemas, relacionados até a abusos, em virtude do acesso muito fácil, porque não é necessário sair de casa, está dentro da nossa própria casa, basta acessar. Então, tudo isso gera uma situação que o nosso comentarista chama de
pecadores digitais nas mãos de um Deus real. Então, o pecado na era digital. E pensando nisso, segundo o site da revista VIP, do dia 26/2 de 2014, ele traz também umas observações e diz assim que 12% dos sites que existem na internet são sites pornográficos. 25% das pesquisas em ferramentas de busca envolvem sexo. 25%. 35% dos downloads são pornográficos. 89% de toda a pornografia da internet é criada nos Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos eles exportam muita coisa. Exportam o maior volume de pornografia do mundo, segundo o site da revista VIP, datado do dia 26/2 de 2014, essa reportagem. E diz também que os chineses, japoneses, americanos e sul-coreanos são os maiores consumidores de pornografia do mundo. Agora, existe um grave problema também com relação à pornografia através da rede, através da internet, que é o vício da pornografia. Esse mesmo artigo da revista VIP diz assim: cientistas da Universidade de Cambridge estudaram o cérebro de pessoas que consomem muita pornografia. E diz que o cérebro dessa pessoa funciona exatamente como o cérebro de viciados em drogas. Veja, o estudo de uma renomada universidade que concluiu que o cérebro de uma pessoa que vê muita pornografia na internet é como o cérebro de um viciado em drogas. E é uma realidade, porque a gente tem contato pelo nosso serviço pastoral e encontramos pessoas que de fato não conseguem se libertar da pornografia na rede, os sites pornográficos. Eles não. É um vício. A pessoa chega na frente do computador, ou pega o seu smartphone, o seu tablet, e ela não consegue se livrar de ver aquilo. Às vezes ela está até querendo fazer algum trabalho, querendo até fazer alguma coisa importante, mas de repente ele se vê envolvido e não consegue resistir. É como alguém que o corpo parece que pede drogas. Então esse estudo mostra que o cérebro dessa pessoa funciona dessa forma, porque de tanto ver, de tanto se dedicar, de tanto presenciar aquilo, ele se tornou um escravo. E a Bíblia diz que aquilo de quem a pessoa é vencida, ela se torna escravo. Então tem muitas pessoas que se tornaram escravos da pornografia. Muitos homens, eles deixam as suas esposas deitadas na cama para ver pornografia e praticarem certos atos na frente do computador, vendo pornografia, sendo que deixou a sua esposa deitada na cama, dormindo, e ele vai viver ali o seu momento de ilusão, porque aquilo é uma pura ilusão, é uma escravidão terrível, e essa pessoa está vivendo uma mentira, vivendo uma ilusão e se destruindo, se autodestruindo, porque aquilo só vai trazer prejuízo, como a gente sabe, casamentos destruídos, relacionamentos prejudicados, justamente por causa do terrível vício da pornografia. Isso prende a pessoa nesse pecado terrível. Então existem, na verdade, pecadores em séries fabricados nessa situação que nós vivemos hoje na era digital. Então, ele cita também as redes sociais, né, os e-mails, né, o e-mail já está até ficando um pouco ultrapassado. E no ponto 2 da lição ele fala sobre consertando a rede para Cristo. Consertando a rede para Cristo. A gente encontra na rede, a gente encontra na internet, encontra no YouTube, muita coisa, muita coisa. Por exemplo, encontra-se heresias, não falta tanta heresia que a gente vê, escândalos e, infelizmente, muitas contendas também. Até entre pessoas que se dizem cristãos, se dizem crentes, ficam se degladiando, ficam se atacando, ficam falando mal uma das outras, o que se constitui uma vergonha para o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor.
O crente que usa a internet e redes sociais deve ser, pelo menos é o que eu entendo à luz da Bíblia Sagrada, que ele deve ser o sal da terra e a luz do mundo. Não foi isso que Jesus falou no Sermão do Monte? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Será que todo crente, todo pastor, todo pregador, todo missionário, toda missionária que está postando material na rede, no YouTube, como eu também estou, posto os meus comentários e às vezes algumas mensagens, será que todas as pessoas que estão postando, de fato, estão se portando como Jesus quer que nós nos portemos, como sal da terra e luz do mundo? Infelizmente, ocorre que às vezes pastores que estão, infelizmente, em litígio um com o outro, eles ficam usando a linguagem popular, ficam lavando roupa suja através da internet, indiretas através da rede social. A gente vê muito disso no YouTube, no próprio Facebook, a maior rede social que existe. A gente vê muitas pessoas destilando sua amargura, sua tristeza, dando indiretas. Será que isso está fazendo um efeito benéfico na vida das pessoas que estão lendo? Será que nós estamos cumprindo o nosso papel de sal da terra e luz do mundo na era digital? Então é importante a gente refletir sobre isso. Uma vez que todos nós temos muito acesso e muita gente gosta de postar muita coisa, gosta de ficar, não fica um dia sem postar algo na rede social, será que tudo que você está postando, e as pessoas que estão recebendo isso, elas estão recebendo isso e vendo em você como uma pessoa que representa Cristo, como um verdadeiro sal da terra, como uma verdadeira luz do mundo, ou estão vendo em você uma pessoa amargurada, uma pessoa que está atacando sem citar nomes? Isso não está causando impacto nenhum na vida das pessoas. Então nós devemos refletir sobre isso. Porque o crente, ele dá testemunho em todas as ações da vida dele. Nós damos testemunho no nosso trabalho, nós damos testemunho no bairro que nós vivemos, nós damos testemunho na escola e nós damos testemunho também através das redes sociais. Então, a evangelização na era digital envolve o pensamento do cristão e entender se ele está sendo um cristão, está dando testemunho de verdade. Né? E devemos pensar sobre isso, consertando a rede para Cristo. Então nós não podemos consertar o sistema, nós devemos ver a nossa vida. Essa rede é a nossa vida. Antes da gente entrar na rede, postar alguma coisa, porque depois que foi postado vai embora, ninguém tem controle mais. Antigamente tinha um ditado que dizia que 3 coisas não podem voltar, né? A flecha tirada, a palavra falada e a lança lançada também, não podia voltar. Hoje a gente pode acrescentar mais uma. A 4ª coisa, uma postagem feita, também não volta. Postou, apertou enter lá, mandou embora, acabou. Então será que nós podemos consertar o meio? Não, nós podemos consertar a nós mesmos e rever muito dos conceitos para poder, de fato, quando postarmos alguma coisa, que isso seja efetivamente algo que possa produzir glória para Deus. Né? Porque tudo que fizermos, devemos fazer para a glória de Deus. Então, nessa parte aqui, ele fala consertando a rede, ele cita alguns exemplos aqui de Tiago e João que estavam consertando as redes, mas na verdade Jesus deseja nos usar na evangelização. Mas nós precisamos estar com as nossas redes consertadas. Então veja, não é a rede, no ponto de vista da net, das redes sociais, mas é a nossa rede, a nossa vida, estar bem consertada. Então como evangelizar pela internet? Como? Como eu já disse, através de postagens que edificam. Se você tem material, que você possa, conteúdo para postar também, vídeos no YouTube, faça tudo para edificação. Faça tudo para que Cristo seja glorificado. Esses mecanismos não devem servir para que nós possamos atrair a atenção para nós, para que nós apareçamos, para que as pessoas fiquem olhando para nós, mas que a gente possa transmitir Cristo através de qualquer conteúdo que a gente for mostrar. Porque, infelizmente, há muito egocentrismo na rede, muito exibicionismo, muito egoísmo, muito ego. Nós devemos aproveitar esse terreno para que Cristo seja glorificado.
para que Cristo seja transmitido através da nossa vida. Infelizmente, as polêmicas, o ridículo, o bizarro, as fofocas atraem mais na rede do que a simplicidade do Evangelho. É verdade. Chama muito a atenção. Você vê milhares e milhares de visualizações quando tem polêmicas, quando tem fofoca, bizarrices. Chama a atenção. Porque o ser humano é curioso. E o Evangelho de Cristo é simples. Mas nós devemos acreditar e confiar que o Espírito Santo pode usar a mensagem simples para alcançar o pecador. Então, se você proclamar Cristo, se você anuncia o Evangelho de Cristo, através do meio que você pode fazer, e essa lição deve nos influenciar a fazer isso se você tiver condição. Então, se você anuncia Cristo de forma simples, não se preocupe em ter milhares e milhares de visualizações. Que tenha 2, que tenha 10, mas que essas pessoas possam ouvir de você a mensagem simples do Evangelho de Jesus Cristo. Pode não atrair, pode não dar ibope, mas o Espírito Santo pode usar isso como um mecanismo. Numa hora que uma pessoa precisa, pode estar lá navegando, perdida, procurando alguma coisa, e dar de cara, encontrar com uma postagem sua, e nessa postagem ela ver Cristo, ela ver Jesus. Porque Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, é Jesus que tem que ser mostrado, é Jesus que tem que ser visto através da vida de cada crente, de cada um de nós. Então, se você tem facilidade, use a rede, use esses mecanismos, mas não deixe o seu eu tomar conta, deixe Cristo aparecer. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. A Bíblia dá alguns conselhos para nós como crentes em Jesus, com relação a esse meio digital que a gente vive. O Salmo 101, verso 3, o salmista diz, não porei coisa má. Outra tradução diz, não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Não porei. Então tome cuidado com aquilo que você vê nesse meio. O primeiro livro de João, a primeira carta de João, no capítulo 2, versos 15 a 17, o evangelista João diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E ele diz também, e o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então vamos usar? Vamos, mas não vamos nos embriagar. Não vamos nos deixar ficar anestesiados, entorpecidos por essa rede, porque a própria palavra net é uma palavra inglesa que significa rede. Então tomemos cuidado para não ficarmos presos na rede do pecado que está muito forte nesses meios, mas que nós possamos usar essa rede para colocar ali pingos de participação, de colaboração do Evangelho de Cristo. Pérolas que possam ser colocadas e o Espírito Santo possa de alguma maneira usar isso para alcançar vidas e corações. Por quê? Porque um escravo, no caso, um escravo da internet, não tem como professar a liberdade em Cristo para outro escravo. Então, se um cristão, infelizmente, ele é escravo da pornografia, ele é escravo do pecado na rede, ele é um viciado em redes sociais, ele não consegue se desligar daquilo, ele está viciado naquilo, porque infelizmente tem. Ele é escravo. E como que um escravo vai professar liberdade para outro? Não tem jeito. Só professa liberdade para outro quem é livre. Então, um escravo na rede, um escravo na internet, não pode nunca pregar o Evangelho, porque não pode anunciar que há libertação. Somente quem é livre pode proclamar liberdade aos cativos. Então, se Cristo te libertou, faça uso dessa liberdade para anunciar o Evangelho através da internet, das redes sociais, porque é o nosso desafio da evangelização na era digital. Deus abençoe você.